Oi, gente, tudo bem? Sou o Mário Ávila da Imobsul e hoje no Imobsul Entrevista nós temos a honra de receber aqui Deise Maranata. Nossa candidata a deputada estadual pela cidade de Guaíba. Tudo bom, Deise? Tudo certo, Mário. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade de poder bater um papo aqui, né, com o pessoal que nos ouve também e falar um pouquinho sobre esse novo projeto de ter uma deputada aqui da cidade. Muito legal isso. Que legal, que bom. Deise, eu queria começar te falando um pouquinho assim, te perguntando, na verdade, né? Qual o papel do deputado, assim, o deputado estadual, qual o papel dele perante a sociedade, perante uma cidade? Ele representa, óbvio que a gente entende que ele representa a população como um todo, mas qual o papel do deputado, assim, para quem está nos ouvindo poder entender bem a importância de termos um deputado estadual aqui de Guaíba, que eu queria que tu linkasse também um pouquinho isso. Sim, sim. Assim como nós escolhemos os nossos representantes em nível municipal, né, que são os vereadores, a gente também escolhe os nossos representantes a nível estadual, que vão trabalhar na Assembleia Legislativa. E aí a competência da elaboração das leis é a nível estadual. Então a gente sobe, né, passa para o estado. Aqui no município os vereadores cuidam da elaboração das leis e aí no estado são os deputados. Outra função também dos deputados é fiscalizar o Poder Executivo Estadual, né? Fiscalizar o governo, se estão cumprindo a lei, se estão cumprindo todos os seus deveres, se a população está tendo os seus direitos garantidos. Também é por exemplo, uma das funções do deputado também é aprovar o projeto de lei do orçamento do governo do estado, né? Sim. Onde que vão ser aplicados os recursos? Então, passa pela Assembleia Legislativa. Então, é muito importante que a gente tenha um representante. Então, se nós tivermos alguém de Guaíba, um deputado estadual de Guaíba, embora ele sendo um deputado estadual de todo o nosso estado, óbvio, ele sendo da nossa cidade, ele acaba tendo um olhar, né? Claro. Porque já conhece a cidade, os problemas da cidade, as necessidades da cidade. Então, é importante termos um deputado aqui da nossa cidade. Com certeza. Vamos pensar, né, nos deputados que nós temos hoje. A grande maioria dos deputados que nós temos hoje são das cidades de Porto Alegre para cima, né? Lá para a Serra, lá para a região metropolitana. A maioria dos deputados estão ali. E o que a gente observa dessas cidades? Elas são bem desenvolvidas, né? Elas têm um comércio forte, indústrias, né? Turismo forte. Por quê? Chegou um recurso no governo do estado, tem que ter um representante que diga, olha, esse projeto eu quero levar para minha cidade. Essa empresa nova que está chegando no estado, eu quero que conheça a minha cidade, eu quero que conheça a Guaíba. Lá a gente precisa de emprego para os nossos jovens. Então, é essa representatividade, né, Mário? De poder ter alguém lá que diga, opa, olha, Guaíba existe, região Costa Doce existe, região carbonífera existe, precisamos de investimento para a metade sul também. A gente sabe, né, antes tinha essa questão da ponte, né, por causa do içamento da ponte, as empresas não vinham, mas agora isso está resolvido. Então, a gente precisa incentivar cada vez mais que as empresas venham, porque realmente uma das coisas que mais os jovens me falam nas minhas caminhadas é a questão do primeiro emprego. De como entrar, como tá difícil eles iniciarem a carreira profissional. Então a gente precisa sim de um representante da região que conheça os problemas da região, que viva aqui, que trabalhe aqui e que possa estar nos representando lá no governo do estado, lá na Assembleia Legislativa, lutando para que a gente possa trazer recursos, empresas, né, tudo de bom para nossa cidade, para nossa região. Antes de eu te perguntar as propostas, que é algo que a gente quer te ouvir bem sobre isso, o que tu pensa de Guaíba, eu quero uma curiosidade, de onde nasceu esse desejo de ser candidata então a deputado estadual, representando a nossa cidade, representando o nosso estado? De onde surgiu esse desejo, essa vontade? Olha, Mário, sendo bem sincera, né, eu sempre falo isso nas minhas reuniões, nos meus bate-papos, eu não tinha imaginado isso, tá? Ser candidata, porque sempre foi o Marcelo candidato da família, né? Sempre é ele o político, né? Foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado estadual, e ele tem esse dom mesmo, é uma coisa que tá nele, ele gosta desse serviço público, né? Mas aí Deus nos dá a oportunidade de estarmos então na administração do município de Guaíba. E aí o que eu penso, né, Mário? Se Deus nos deu essa oportunidade, é pra gente fazer bem feito. É aquele versinho, né? Tudo que vier nas tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças, não faz bem feito.
Então, uma das primeiras coisas que eu disse, não, Marcelo, eu quero ter o gabinete da primeira-dama, eu quero ter uma sala onde eu quero possa ser atender uma as pessoas, primeira-dama atuante. Eu quero fazer a minha parte. Até porque a gente sabe que são muitas demandas, né? Muitas. Muitas vezes o Marcelo não consegue atender uma pessoa, um munícipe que quer lá conversar, eles passam ali para minha sala, a gente dá atenção para as pessoas, depois encaminha para a secretaria ali, né, responsável para atender aquele munícipe. Então, eu comecei a me envolver, comecei a ver que é um trabalho muito gratificante trabalhar, né, esse serviço público, poder trabalhar com a comunidade, com aqueles que mais precisam. São muitas pessoas que têm dificuldades. E às vezes é uma coisa simples que elas precisam. Elas precisam de uma informação. Elas precisam saber onde buscar o auxílio funeral, por exemplo. Onde elas fazem o cadastro único para elas receberem uma cesta básica. São coisas simples que a gente pode ajudar elas, mas que para elas faz muita diferença aquela informação. Então a gente começou a trabalhar, começou a se envolver. Fizemos a reforma administrativa, e aí no organograma da prefeitura ficou a Casa Solidária, né, para a gabinete da primeira-dama cuidar, e a Coordenadoria da Mulher. Então a gente tem essas duas frentes. A parte social com a Casa Solidária, que fica ali pertinho dos Correios, né? Sim. Que é onde tem a distribuição de roupa, de calçado, de alimento. Agora a gente já tem pertinho móveis. Da Corsã, da CE ali, né? Isso, ali na frente da Corsã, da CE, exatamente. Então ali a gente cuida dessa parte social, daquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Elas podem ir ali pedir ajuda, e muitas né? pessoas vão lá, assim, tem pessoas que precisam no nosso município. A gente sabe que tem, mas enfim, só para termos assim uma ideia. No verão eram aproximadamente 50 pessoas por dia. Por dia. No inverno aumentou para 80 pessoas por dia. Por dia. Buscando algum tipo de ajuda, auxílio. Ou uma roupa, um calçado, ou alimento. Tem brinquedo para as crianças também, tem livros. Porque o que é interessante, Mário, que a gente fica muito feliz, é a parceria da própria comunidade. Porque é a comunidade que doa, né? É a própria população que doa. Aí as gurias lá da equipe fazem a triagem e colocam à disposição nas prateleiras, nas araras, para que aqueles que estão precisando possam ir lá retirar suas doações. Então é uma parceria com a própria comunidade. Isso é muito legal, porque o que eu só tenho a agradecer, eu acho que a comunidade viu que a gente estava ali se esforçando para melhorar, para ampliar o atendimento, e eles têm levado muitas doações. Diariamente a gente também recebe doações, e aí por isso que consegue ter esse fluxo, né, de ir atendendo essas pessoas e diariamente. Através deste trabalho, desse fluxo, tu diz, de atender pessoas, cuidar de pessoas e ajudar, enfim, nasceu então esse desejo de concorrer a uma vaga a deputado estadual. No final do ano passado, a gente fez um almoço de confraternização do partido para encerrar as atividades do ano, né? E aí veio o nosso presidente estadual, vieram alguns deputados federais. E aí lá no meio, depois que eu falei um pouquinho sobre o trabalho das mulheres, porque eu também coordeno o trabalho das mulheres dentro do partido, né? Claro. Falei um pouquinho que a gente tinha reorganizado o grupo, que estávamos já fazendo também várias frentes, projeto social com as mulheres, Outubro Rosa. E aí eles... Mas Daisy, será que o moleque, eles disseram, será que uma rosa não tá desabrochando? Por causa do PDT, né? Sim, será que não tem uma rosa desabrochando? E aí começaram, né, a falar isso, mas eu candidata, não tinha pensado sobre isso. Nunca pensei sobre isso, né? Mas aí a gente foi conversando, eles foram me explicando e eu fui entendendo que realmente há necessidade da gente ocupar os espaços políticos, porque se nós não ocuparmos, talvez uma outra pessoa não bem intencionada, não tão bem intencionada, vai ocupar. Alguém vai ocupar. Sim, alguém tem que estar lá. Existe uma cadeira para isso, claro. Então, a gente sentiu a necessidade pensamos sobre tudo isso, como a gente já conversou, a necessidade de ser alguém aqui da cidade, alguém da região, que conheça as dificuldades, que conheça também as dificuldades do prefeito, né? Porque a gente acaba, como primeira-dama, vivendo, né, as angústias com ele, os problemas, acaba conversando e dividindo e participando. E eu tomei essa decisão de participar e de me envolver mesmo, né? Acho que é uma característica também nossa, né? A gente estudou junto, a gente fez faculdade junto, a gente fez a Maranata sempre trabalhando junto. Então a gente é um casal que tem essa característica de trabalhar juntos, né? Que legal. Então todas essas coisas, acho que foi tudo isso, foi vivendo no dia a dia, percebendo as necessidades das pessoas, percebendo que eu poderia ajudar um pouquinho mais, que é muito gratificante fazer esse trabalho. Foi juntando todas essas coisas até a gente chegar, claro, conversei com as crianças também em casa. Foi uma decisão familiar. Foi uma decisão familiar para que a gente pudesse colocar o nome à disposição. Que legal. Então, seguinte, e quais são as propostas da Daisy Maranata para
o estado como um todo, mas óbvio, tendo aquele olhar mais para Guaíba, assim. Qual é a tua bandeira, qual a tua principal bandeira de trabalho? As minhas bandeiras de luta, elas têm muito a ver com as minhas atividades profissionais, com aquilo que eu já faço, né? Essa questão dos direitos das mulheres é algo, sim, que é uma bandeira, porque eu percebi, como a gente também trabalha com a Coordenadoria da Mulher, no Gabinete da Primeira-Dama, a gente também acompanha as mulheres vítimas de violência. A gente também dá um apoio para elas, encaminha para os profissionais, né? Às vezes a gente fica com elas ali no hospital, quando elas precisam Isso é uma exame. realidade, essa violência contra a mulher em Guaíba, que a gente ouve muito pela TV, pela internet, e às vezes parece que está tão longe, parece que é só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tá longe, Como é que é isso aqui em Guaíba, assim, um pouquinho disso? É uma realidade. No final do ano passado, a gente estava buscando, junto ao governo federal, recurso para abrir o nosso centro de referência e atendimento à mulher. E aí a gente fez um apanhado com os outros órgãos da rede, Ministério Público, Delegacia de Polícia, o CREAS, que atende as mulheres, né, que tem um suporte psicológico para as mulheres. E na época, nós tínhamos 500 medidas protetivas. Em Guaíba. Em Guaíba. 500 medidas protetivas. Nos chamou a atenção, porque isso são aquelas que fizeram o registro. Pensei exatamente nisso agora. Aquelas que tiveram coragem de ir fazer o registro e que foi deferida a medida pelo juiz. Meu Deus, tem outras em andamento, tem outras que não tiveram coragem, enfim, tem um número grande. Exatamente. E no nosso estado, até o mês de agosto, de janeiro a agosto desse ano, 75 mulheres já morreram vítimas de feminicídio. É um número alto, né? É alto, né? É alto. Aqui pro estado, 75. 75 mulheres. Isso até quando? Até agosto. Até agosto, meu Deus. De janeiro a agosto. Então, é um número alto. A gente precisa melhorar. Isso nos mostra que a gente precisa melhorar nossa rede de proteção às mulheres. Porque, apesar das medidas protetivas, elas continuam morrendo, né? Então, a gente precisa trabalhar. E aí, como mulher, uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse ano é que, claro, todas as dificuldades delas romperem esse relacionamento abusivo, às vezes porque não tem um trabalho, não tem onde morar, tem filho pequeno, pra onde eu vou, como é que eu recomeço a minha história, né? Não é fácil, não é uma decisão muito fácil. Não, com certeza, não é aquele senso comum que diz, ela gosta. Não, ela não gosta, gente. Ela é obrigada ou se obriga, enfim, em função de uma situação, né? Exatamente, talvez naquele momento ela não tenha uma outra saída, né? Então a gente começou já no final do ano passado a buscar parcerias para fazer cursos, oficinas de capacitação, de artesanato, de culinária, de confeitaria, porque é uma maneira que elas podem começar a trabalhar, né, Mari? Sim. Podem começar buscar a trabalhar, essa independência financeira. Exatamente. Para terem, talvez, a coragem de mudar de vida. Exatamente. Então a gente pensou isso. Não adianta a gente também fazer, claro que a pessoa está desempregada, está com um problema de saúde na família, precisa de uma ajuda, a gente vai lá e ajuda. Sim. Mas a gente também tem que ensinar a pescar, né? Claro, só o peixe não dá. Só o peixe não dá, porque às vezes tu tem, na Casa Solidária é tudo doação. Então, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Né? Às vezes tem a cesta básica lá, que alguma empresa, um cidadão comum fez a doação, mas às vezes não tem. Então, eu preciso dar suporte para ela, ajudar ela a voltar a estudar, a se encorajar, ou dar esses cursos, essas oficinas que a gente já começou a fazer e já viu que dá resultado. A gente fez uma agora antes da Páscoa, né, no início do ano. E elas foram 10 mulheres em parceria com a Guaíba Embalagens, né? Minha gratidão à Bruna, que é uma parceira. Ela fez um curso específico, nós colocamos 5 mulheres vítimas de violência e 5 mulheres que frequentam ali a Casa Solidária, que estão desempregadas. Sim. E elas aprenderam a fazer as trufas, o chocolate, o ovinho de Páscoa, e até hoje elas nos mandam as fotos, dizendo, olha só, que legal. Que sensação, né? Que prazer, né? A gente conversava antes, uma coisa pequena, que eu só tive que ir ali conversar com a Bruna, e que a Bruna já estava aberta, ela tinha me chamado, Deise, eu quero ajudar. Que legal. E a gente já conseguiu montar a grupo, a professora voluntária também, a Valéria, que é uma baita parceira também, né? Que é também voluntária, professora de confeitaria. Sim. Né? E aí nos ajudou, fez o curso e elas felizes nos mandando as fotos, né? Dizendo, olha aqui, Deise, estão vendendo nosso bombonzinho, estão vendendo nossas trufas. Legal, que e aí sensação. Tu vê que dá resultado. Dá resultado. Se a gente fizer a nossa parte, às vezes ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dá resultado e a gente ajuda essa mulher a ter a sua independência. Então essa bandeira tá no meu coração, né? Quero continuar lutando pelas mulheres. E saúde, tem alguma coisa específica? Educação? Educação é uma bandeira, né, que é própria, do né, PDT, do PDT, né, faz parte da nossa essência.
E aí, como mãe, né, Mário, claro que eu me preocupo com a qualidade de ensino para os meus filhos e quero que os filhos de todos os gaúchos e gaúchas também tenham uma qualidade, uma educação de qualidade. Sim. E aí, como a gente conversava antes, não está sendo suficiente esse modelo de educação para os nossos jovens que prepara para o vestibular, né? Porque nem sempre eles podem fazer o vestibular e fazer a faculdade. Eles precisam ter um trabalho para poder pagar a faculdade. Toda uma estrutura para poder se organizar e pagar a faculdade. Sim. Então, o que eu penso é que a gente tem que sim ter mais cursos profissionalizantes, cursos técnicos, que eles possam já sair ali do ensino médio com uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Sim. Com mais facilidade, né? Diria assim. Que se tivesse um ofício, algum aprendizado. Eu lembro quando eu estudei no Premem, né? Sim. Então a gente fazia técnicas agrícolas, a gente aprendia, né, a capinar, fazer horta, técnicas domésticas, a gente aprendia a costurar, eu também crochê. Estudei no Premem. Então assim, a gente saía com outros ensinamentos, né? Eu penso que a gente precisa dar uma reorganizada nisso, para que a escola seja um lugar interessante para as nossas crianças, para os nossos jovens. A questão do turno integral também é uma bandeira que a gente defende, porque as mãezinhas têm que trabalhar, essa é a realidade. E tem que ter algum lugar no turno inverso para deixar os filhos, para que elas possam trabalhar. A gente sabe que é uma necessidade, né? É a nossa realidade, o pai e a mãe têm que trabalhar para poder sustentar a família, então a gente precisa trabalhar essa questão do turno integral também, que é uma bandeira forte. Aí como empresária, e pensando um pouquinho, né, de todos esses mais de 20 anos ali na liderança da Maranata, junto com o Marcelo, né, que é a nossa papelaria. O Marcelo fala muito, e a gente já entrevistou ele também e conversou com ele, que uma das bandeiras dele, entre todas, né, que o prefeito tem toda uma cidade para cuidar, mas enfim, essa do emprego, ele falou para nós que é algo que ele está batalhando muito para trazer empresas, porque a gente precisa dar emprego para o nosso povo. A gente precisa cuidar das pessoas. Porque a gente sabe que muitos têm que ir para Porto Alegre, ir para outras cidades em busca de emprego. E aí perde qualidade de vida também, né? São horas, pega 2 ônibus, 3 ônibus. Então a gente quer que o nosso povo tenha oportunidade de trabalhar na nossa cidade. A gente sabe que isso é uma reclamação da população, né? A gente tem que lutar por isso. A gente ficou muito feliz agora com a nova empresa, a construtora de aviões também que chegou, que legal, né? A Aeromote, sonho, muito feliz, a gente fica feliz com qualquer empresa, mas essa é inusitada, né? Algo assim diferente, algo né? Diferente, pra nossa cidade, né? Grande, já reconhecida mundialmente, né? E vai abrir muitos empregos, então a gente fica bem feliz, né, de que ela vem para nossa cidade. Mas a questão do empreendedorismo me traz 2 coisas, assim, 2 bandeiras de luta, que é essa questão de ter também nas escolas uma educação empreendedora para a gente achar aqueles talentos, sabe? Aqueles jovens que têm o sonho de ter o seu próprio negócio. De empreender, enfim. De empreender, de crescer, a gente poder incentivar, apoiar esses jovens. E não querer colocar eles dentro da caixinha, não. Tu tem que fazer um concurso público, ou tu tem que fazer o vestibular, e tem que ser empregado. Não, a gente poder incentivar eles. Esse projeto da Cidade Empreendedora já está acontecendo, vai começar a acontecer na nossa cidade, em parceria com o Sebrae. Que legal. Né? Quando isso? Acredito que no próximo ano, né? Agora já está no finalzinho, né, do ano letivo, né? Vai ter a parceria com o Sebrae de ter a educação empreendedora nas nossas escolas municipais. Eu acho que é um projeto lindo que a gente pode levar para todo o estado. E essa educação que tu falou, ela linka alguma coisa também com a educação financeira? Sim, também. Que isso é outra coisa que a gente vê bastante. Como é importante isso, né, Deise? As pessoas terem uma educação financeira e entender um pouco, não só dar valor ao dinheiro, mas saber usar ele bem, como administrar ele, que parece tão simples, mas não é tão simples assim, né? Tu ter essa organização, né? De saber, olha, eu ganho tanto, então eu tenho todas essas despesas fixas, não posso inventar muita coisa a mais, né? Então isso é uma coisa também, a gente estava conversando sobre isso. Até falei com um rapaz que é economista, numa das minhas visitas, ele me apresentou um projeto, que ele tem todo um projeto nesse sentido. Eu disse, vou te apresentar para o prefeito, porque o prefeito sempre fala sobre isso, né? Que quer ter educação financeira nas escolas também. Isso é legal. É tudo no intuito de preparar os nossos jovens para a vida, para esse mercado de trabalho tão competitivo. E eles têm acesso a tanta tecnologia, né, Mário? Tanta informação ali no Google, bota qualquer palavra, aparece tanta coisa. Então a escola tem que ser legal, a escola tem que ser atrativa. Atrativa para eles, porque senão vira aquela coisa chata, ir na escola é algo chato.
E a gente precisa que eles estudem, porque a gente sabe que esse é o caminho, né? Com certeza. Tudo que os nossos pais já diziam, aquela frase bem conhecida, o conhecimento ninguém nos tira, né? A nossa formação, o nosso conhecimento, a nossa profissão. Então a gente precisa incentivar os nossos jovens, e é um dado preocupante. Ontem mesmo estava com o nosso candidato ao governo do estado, Vieira da Cunha, e ele falava sobre o alto índice de evasão escolar, né? Que está muito grande, muitos jovens deixando as escolas. Em função da pandemia, tu acha que a pandemia trouxe isso também? Óbvio que eu acho que um pouquinho sim, né? Mas a gente não sabe o tamanho disso, né? A porcentagem, mas as pessoas ficaram desempregadas, né? Então elas precisam trabalhar, precisavam se virar. E aí o jovem também às vezes precisa ajudar, talvez perderam mãe, perderam pai. Sim, também. Né? Também aconteceu isso, e agora eu tenho que trabalhar para sustentar essa família. Acho que sim, a pandemia com certeza influenciou. E uma das coisas também, pensando em empreendedorismo, é a questão dos impostos, né? Que há muito tempo se discute da necessidade de uma reforma tributária. Que coisa então, séria. Precisa lutar. Os empresários, muitas vezes, assim como nós, vocês, enfim, às vezes estão sem fôlego, porque não... A gente precisa escolher muitas vezes, né? Eu digo pro pessoal que eu converso ali, dos nossos colegas ali, empresários, não voltou ao que era antes, depois da pandemia. Né? A gente não conseguiu voltar, ao mesmo ritmo, ao mesmo movimento de loja, de pessoas, de venda, de faturamento. Então... E aí os impostos a gente continua pagando, né? Sempre com as mesmas porcentagens, né? Então isso é uma coisa que a gente... Precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto. Não só a âmbito municipal, como estadual, enfim, federal, né? Não tem, A gente precisa rever isso, porque a nossa economia sofreu muito, né? Foram 2 anos muito difíceis, né? Para todos nós, não conseguimos, todos os empresários que eu falo, a gente não conseguiu se recuperar, não tá como era antes, né? Não voltou ainda ao movimento e ao faturamento de antes, então a gente precisa pensar sobre essa questão dos impostos, né? É importantíssimo. A gente precisa. Outra coisa que te perguntar, as eleições estão às portas aí, estamos quase lá, né? Quase no dia. Como é que tá a campanha? Eu tô muito feliz, Mário, assim, vou ser bem sincera contigo, quando a gente iniciou com esse projeto, a gente pensou assim, não, vamos trabalhar Guaíba, que é a nossa cidade, vamos trabalhar Camaquã, nossa cidade, né? Cidade Natal lá. Que a família tá lá, tem muitos amigos, colegas de escola, tem toda uma história lá, né, porque a gente ficou até os nossos 20 anos lá. Sim. Mas aí a gente começou a conversar com alguém, o pessoal do partido foi apoiando, um ex-prefeito, um ex-vereador, um vereador, e assim a gente foi se espraiando, né, por toda a nossa região inicialmente. Costa Doce, Carbonífera, a Sul, né, mais pro sul. Daqui a pouco veio o pessoal da Metropolitana, de Esteio, de Sapucaia, de Canoas. E hoje a gente está presente em mais de 100 municípios. A gente fica muito feliz, muito, muito feliz, muito grato assim, por tantas pessoas estarem acreditando no nosso projeto, estarem junto conosco. É muita gratidão, com certeza. Porque, né, Deise, assim, tu fala todo esse pessoal envolvido e apostando e acompanhando e acreditando nesse projeto, né? E é a primeira vez que tu coloca o teu nome à disposição para concorrer a algum tipo de cargo político, né? Sim, é a primeira vez, né? Então a gente ficou muito surpreso, mas tudo é relacionamento, né, Mário? A gente vai, conhece alguém nos apresenta. O Marcelo também tinha vários já conhecidos, ele estava muitos anos no PDT, né? O pessoal que já acompanhava a história dele. E aí o ex-vereador, o suplente de vereador, e aí eles já têm um grupo, né? O pessoal já tem o seu grupo, já tem os seus apoiadores, e aí todo mundo pegou junto. Então a gente tá bem feliz, assim, de ter todo esse apoio, de ter toda essa corrente, e cada vez ela vai aumentando, assim, por exemplo... Livramento, longe daqui, imagina. Né? Tem gente lá trabalhando em Livramento. Que legal. Ontem fomos a São Lourenço, né? Fechamos parceria lá com o prefeito Rudinei, com os vereadores. Tinha umas 300 pessoas lá nos esperando, que legal, né? Então é tão bom a gente ver que as pessoas querem a renovação, que as pessoas já começam a entender a importância da mulher também estar presente na política. Então isso só nos deixa muito felizes e motivados para continuar fazendo o nosso melhor, trabalhando com todas as nossas forças, né? Fazendo e como melhor. É legal, e nós estávamos conversando antes então de começar a gravar, né? Nós estávamos conversando sobre a importância da mulher e essa força que a mulher vem colocando e alcançando em todos os âmbitos, né? Política, empresarial, enfim, de todos os jeitos a mulher vem ocupando um lugar importante. Como a mulherada tá forte, né, Deise? Tu que tem agora nesse meio político, como é que tá a força da mulher nesse sentido, assim?
Nessa eleição tá diferente, Mari, sabe? Como a gente já passou por 5 eleições, né? Desde a primeira do Marcelo, né? A gente sempre via, assim, uma certa resistência, até mesmo das próprias mulheres em votarem em mulheres. Tinha uma resistência, né? Sim. Uma coisa histórica, acredito, né? Uma coisa assim, sei lá, a política sempre foi feita pelos homens, não sei bem. Na verdade, tudo era mais feito pelos homens antigamente. Exatamente, né? Então, mas isso... Nessa eleição tá diferente. Tá diferente. Tá diferente. Eu sou muito bem recebida pelas mulheres. Elas ficam felizes de ter uma opção. Ai, que bom, Deise. A gente precisa mesmo ocupar os espaços. A gente precisa mesmo ter representante feminina. Então isso só me fortalece, né, Mário? Só me fortalece. E nós homens temos que nos cuidar, porque vocês, como eu falei antes também, vocês estão em maioria. Vocês estão em maioria. Se vocês se unirem, ninguém segura vocês, mulheres. Exatamente isso. E eu sinto esse desejo hoje mais latente, né, entre as mulheres, de que tenhamos representantes, mais apoio, sabe? As mulheres estarem se apoiando, assim, sem muita disputa, que era uma característica mais passada, mas agora eu vejo mais as mulheres se apoiando, querendo que uma cresça, até nos grupos que a gente participa, né? Sempre uma apoiando a outra, as empreendedoras, a que querem empreender, a que querem entrar na política. Acredito que a gente vai ter uma próxima eleição municipal com muitas mulheres concorrendo e ocupando os espaços aqui na nossa cidade também. Que legal. E assim, então, como eu falei, estamos caminhando para os dias das eleições, estamos a dias das eleições. E qual é o próximo passo agora da Deise Maranata? Enfim, ela viaja, ela concentra mais o trabalho por aqui? Como é que é esses últimos passos da campanha agora, então? A ideia é concentrar aqui na última semana, a gente ficar mais por Guaíba. Pelo que eu vi na agenda, eu vivo um dia de cada vez, tá? Eu vou olhando um dia de cada vez, aí penso naquele dia, me concentro naquele dia. Mas pelo que eu vi, ainda tem uma viagem para Encantado na semana que vem. Tem um pessoal, um grupo lá trabalhando conosco também, nos apoiando. E a gente vai fazer uma visita, né? Única visita, mas eles vão reunir todos os apoiadores para a gente poder conversar um pouquinho. Mas o objetivo é continuar, focar em Guaíba agora na última semana. Então, Deise, eu te agradeço por esse bate-papo que nós tivemos e gostaria de te oportunizar uma última palavra, uma última chamada para os teus eleitores, talvez aquelas pessoas que estão indecisas ainda, aquelas pessoas que não sabiam, embora sendo difícil, porque a gente vê bastante propaganda, mas enfim, algumas pessoas não estão tão ligadas à política como outras. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela estava em dúvida em quem votar, em quem não votar, enfim, para deputado estadual, não sabia os nomes, porque o pessoal sempre se preocupa com a majoritária, né? O governo, o prefeito, o presidente, às vezes deputados, senadores, acabam sendo assim esquecidos e resolvidos no dia, na hora, ou às vezes tipo qualquer um assim que eles acham um papelzinho no chão, acabam votando sem conhecer a pessoa, sem conhecer o projeto. Eu gostaria que tu desse uma palavra final então para nós poder encerrar assim o nosso bate-papo de hoje. Tens razão mesmo com relação a essa questão da indecisão, das pessoas ainda não terem pensado em deputado estadual e federal, porque a gente inicia muitas vezes nas caminhadas pela rua fazendo essa pergunta: você já tem candidato a deputado estadual? E a grande maioria diz que não. Grande maioria não tem, eu concordo contigo. Né? Então, o que o pessoal pensou realmente é o governador, é o presidente, é isso que eles estão pensando. Sim. Mas nesse ano, pessoal, são 5 votos. A gente escolhe o nosso presidente, nosso governador, nosso senador, deputado federal e deputado estadual. Não podemos perder a oportunidade de colocarmos pessoas lá que nos representem. Não podemos perder essa oportunidade depois, só daqui a 4 anos, né? Aí não adianta lamentar, não adianta lamentar, reclamar. Essa nossa candidatura, o nosso projeto é pensando na nossa cidade, na nossa região. Temos vários apoiadores da região, como eu já comentei com vocês, então eu tenho um compromisso com a região, é onde eu tenho o maior número de apoiadores, né? Metropolitana, Carbonífera, Costa Doce, Zona Sul, porque a gente entende que nós precisamos ter um representante que vá lutar pelas bandeiras. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, tem muitos municípios que ainda não têm nem o seu acesso com asfalto, acesso aos seus municípios, né? Mesmo. E isso prejudica o desenvolvimento econômico, prejudica o turismo. Então a gente tem muita coisa para trabalhar pela nossa região. Então eu peço que vocês me acompanhem pelas redes sociais. Com certeza já devem ter recebido ali na sua caixinha ou alguém da nossa equipe na sua casa pedindo, né, permissão de deixar o nosso material com as nossas propostas, com a minha apresentação para quem não me conhece. A gente pede que vocês olhem com carinho, que vai fazer muita diferença a gente ter alguém da nossa cidade e mulher também, né? Vou puxar a brasa pro nosso assado, né? E mulher também, para a gente ter a primeira deputada estadual de Guaíba.
Conto com vocês, agradeço o apoio que tem recebido nas minhas caminhadas, o carinho, as mensagens no WhatsApp, né, nas redes sociais. Muito obrigada, pessoal. Eu realmente fico muito grata por toda essa acolhida. E peço que lembrem 12122. Ok, obrigado, Deise, por ter aceitado participar com a gente desse bate-papo e que Deus abençoe. Amém, e que tu amém. possa se eleger, possa trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso estado e que todos esses sonhos e planos que tu tem possam se realizar na tua vida e óbvio que sendo na tua vida vai ser na vida da nossa cidade, enfim, e que a gente possa de alguma maneira ter um representante de Guaíba lá na Câmara de Deputados. Certo? Muito obrigada, Mari, pela oportunidade. Obrigada a toda a equipe da Imobsul que me recebeu hoje. Um abração a todos. Agradecer também ao nosso parceiro TV GO, Guaíba Online, também que participa com a gente de todos os eventos de entrevista e de bate-papo que a gente tem aqui na Imobsul. Obrigado, Guilherme, né? Obrigado, gente, por apoiar e participar com a gente também. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe, gente, e até o próximo vídeo. Obrigado.